Olá, crocheteiras e crocheteiros, meus amores. Hoje nós vamos aprender esta peça aqui. Essa peça que tá na minha cabecinha desde o ano passado, eu queria muito fazer ela. E a gente vai fazendo outras coisas e acaba que não dá tempo, né? Então, dessa vez eu decidi que iria fazer e vim compartilhar aqui com vocês. Esse tipo de peça, gente, é aquela peça que você pode usar até fios que você já tem aí. Ah, Ju, eu quero fazer com os fios que eu tenho aqui. Fica à vontade, porque olha só o que eu vou fazer. Eu vou usar aqui a Egito. Ela tem 300 de tex, tá? A Egito da Teixe Piratininga. É um fio 100% algodão. Essa cor aqui é a cor cru. Depois da cor cru, eu vou usar a mesma Egito com Tex 300 na cor chantilly. Você pode ver que fica meio que um degradê. Depois eu escolhi para usar a linha AMI da Teixe Piratininga também. O Tex dela, gente, já é diferente, já é quase o dobro, 516. Não é o dobro, mas é quase o dobro. E essa cor aqui é a cor tijolo. E depois eu venho com esta cor aqui, que também é a AME da Teixe Piratininga, na cor castor. Então, você vai falar comigo, ué, mas essa linha aqui é mais fina do que essa aqui? Sim. A mais fina eu vou usar 2 fios. A mais grossa eu uso um fio só. E por isso que eu tô dizendo para vocês, pode usar a linha que você tiver lá. Se ela for mais fina, usa 2 fios. Se ela for mais grossa, tenta colocar próximo a espessura uma da outra, né? Você usa uma só. Então, nós vamos usar, olha, eu vou deixar na descrição a quantidade que eu usei de fio para fazer essa saia, porque eu ainda estou com ela ainda está em construção, então eu ainda não sei. Eu sei que com um rolo de cada um e ainda tá sobrando, eu fiz 3 squares, tá? Para minha medida, eu sei que eu vou precisar de 12 squares, tá? Vou precisar de 12, então eu já tenho 3 aqui. E eu primeiro preciso explicar a vocês como foi que eu fiz a conta da para fazer essa saia. Primeiro eu medi, gente, a minha circunferência de quadril. Eu tenho 112 de quadril, 115 mais ou menos. Eu tô falando porque eu dei uma engordadinha, mas vai dar de qualquer forma. E aí, o que foi que eu fiz? Eu fiz um square, ó, vou até puxar ele aqui, porque ele tem que ficar quadradinho. Peguei minha fita, vamos lá, vou medir, ó. Esse square meu ficou com mais ou menos 27 centímetros, tá vendo aqui? 27 centímetros vezes 4 squares daria 112 de circunferência, que eu vou emendar aqui, levando em consideração que ainda fica esse pedacinho aqui. Se eu tiver com 115 tá ótimo, mas gente, eu não quero isso muito justo. Então, eu fiz de uma maneira que o square ficasse do tamanho que caiba no meu quadril. Então, eu fiz ele com. Eu estiquei assim mesmo, tá, gente? Ó, depois que eu terminar meu square, eu estico ele para poder ver quanto que ele vai ficar. E ele ficou com mais ou menos 27 centímetros. Então, 27 centímetros vezes 4 squares, que era o que eu queria para fazer minha circunferência, ficou com 112 mais ou menos de quadril. Então, essa é a medida que eu quero e preciso para o meu quadril. Ju, eu não tenho estudo de quadril, quero menos. O que, que você vai fazer? Você pode diminuir a sua agulha, porque eu vou usar aqui uma agulha número 6, essa agulha aqui da Teixe Piratininga, porque eu queria que ela rendesse. E outra coisa também que eu fiz. Cada carreira dessa aqui são 3 carreiras. O que você pode fazer? Você pode diminuir a quantidade de carreiras. No miolo você pode fazer 2, aqui você faz 3, aqui você pode fazer 2, aqui você pode fazer 2, ou pode fazer só de 2 em 2. Ju, como eu vou saber isso? Gente, fazendo. Infelizmente, vocês vão ter que fazer um square para poder fazer a conta. Infelizmente, a gente tem que fazer isso daí. Então, assim, não vou dar mastigado, porque cada ponto tem uma tensão diferente, cada linha aí que você vai usar, o seu fio que você vai usar vai ser diferente. Então, pode ser que você não consiga chegar no tamanho que eu cheguei. O meu ponto é bem larguinho. Pode ser que você use a mesma linha que a minha, a mesma agulha e fique com 25 centímetros de square.
Então, como que vocês vão saber? Façam um teste primeiro. Tudo é teste. Você pode fazer com um fio só. Pega um fio seu e faz. E vê se vai ficar legal, quantos centímetros tá, se vai ser o que você precisa, entendeu? Então, aqui, o que eu vou ensinar é fazer o square. Aí, a parte de contar quantas carreiras você vai ter que fazer, aí vai ficar com você. Você pode também pode fazer o seguinte, diminuir uma cor, usar só 3 cores, tá? Que aí, com certeza, ele vai ficar menor. Deixa eu medir aqui, ó, para você ter uma noção da cor. Dessa cor telha aqui, ficou com mais ou menos até aqui em cima, ó, 21 centímetros. Então, se você quiser, usa 3 cores. Vai fazer 21 centímetros aí. Às vezes você é mais magrinha, tá? Ah, não quero. Eu gostei com 4 cores. Então, façam 2 carreiras, tá? E vê aí quantas que vão dar. Explicando isso, a gente vai para os nossos squares. Vou fazer já, ó, eu já tenho 3 emendados aqui, eu já vou para o 4º square para já emendar ele. Aqui, ó, já tá até com coisa aqui ainda, nem... Aqui eu já fiz acabamento, nesse aqui ainda não fiz não. Então, a gente vai fazer o último para emendar aqui para já fazer a minha circunferência do quadril, ok? Então, vou pegar minha linha aqui e já volto. Gente, olha só, até tá, eu tô sem esmalte, até tirei meu esmalte e voltei aqui porque eu já acabei a saia, mas eu vim mostrar uma coisa pra vocês. Isso aqui sobrou de um novelo do primeiro fio, que foi o fio cru que a gente usou, né? Eu dividi ele em 2 partes para poder usar 2 fios, então foi isso aqui que sobrou de um novelo. Na segunda parte, que é a parte que a gente fez chantilly, sobrou isso aqui dos 2 novelos, que eu peguei 2 novelos para usar. Sobrou isso aqui, tá? De 2 novelos. E eu acho que eu falei para vocês, né? Quanto que vem... Deixa eu pegar aqui atrás, para eu poder relembrar quanto que vem no novelo. Vem 426 metros, tá? Então, para vocês terem uma noção. E aí é o seguinte, eu gastei nessa parte aqui, ó, nessa cor aqui, eu gastei 2 novelos e muito pouco do terceiro, né, que foi o AME que a gente usou. Esse aqui eu gastei muito pouquinho, foi um finalzinho para terminar. Então, eu não sei se de repente você for fazer um pouco menos, você pode usar aí 2 novelos. Tô tentando lembrar quantos metros vem. 130 gramas, acho que não vem escrito quantos metros. Acho que é 250 metros, é isso? Deve ser isso, ó, tá? Então, para vocês terem uma noção. Então, do terceiro novelo, eu gastei muito pouco do AME que eu usei. E aí, do marrom, né, que foi o último que a gente usou, do terceiro novelo, ó, sobrou só isso aqui. Então, fica na cabeça. 1 do miolo, 2 desse aqui, 3 desse e 3 desse, tá? Porém, esse aqui é um pedacico mesmo que eu gastei para terminar. Acho que é a última carreira dessa cor. Mas, né? Fica aí esse adendo para vocês e bora fazer a nossa peça. Vou começar com a minha linha cru, que é a linha Egito, que eu falei que ela tem 300 de tex, e vou usar 2 fios. Vou fazer aqui, de início, o meu nó corrediço. Pode ser que você se atrapalhe um pouquinho, tá? Usando 2 fios, mas segue o baile aí que dá certo. Vou fazer, ó, vai ficar largo assim mesmo, gente, ó. 5 correntinhas. 3, 4, 5 correntinhas. Venho aqui na primeira correntinha e vou fechar com um baixíssimo. Pronto, já tenho a minha argola inicial, ok? Vou subir aqui, ó, 3 correntinhas que equivalem ao ponto alto. E dentro desse meu anelzinho que eu fiz aqui, eu vou fazer mais 2 pontos altos. Nossa, Ju, o ponto tá ficando largo. Fica mesmo, gente. Era essa a minha intenção. Se você fizer com a agulha 5, também dá certo. Você pode ser que você diminua um pouquinho o seu square aí. Fica bonito também. Mas o que eu queria era isso aqui, ó, esse movimento. Você pode ver que no fim das contas, ele não fica tão aberto assim. E eu queria esse caimento, ó. Tá vendo? Esse caimento aqui que eu queria. Por isso que eu tô usando agulha mais grossa. Quando a gente quer uma coisa mais firme, a gente usa uma agulha menor, tá?
Fiz aqui 3 pontos, ou seja, as 3 correntinhas mais 2. Vou fazer 2 correntinhas. Dentro do nosso anel, eu vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 2 correntinhas de novo, dentro do anel, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 2 correntinhas mais uma vez, e dentro do anel, 3 pontos altos. Pronto. Essa correntinha ela fica meio feinha aqui mesmo, mas aí você pega aqui o seu ponto alto, ó, e traz aqui pra cima, que ela vai ficar bonitinha, tá vendo? Aí a gente vem aqui, faz 2 correntinhas, e na terceira correntinha aqui, ó, a gente fecha com baixíssimo. Pronto. Fizemos nossa primeira carreira. Então, nós vamos ficar com 4 bloquinhos de 3. Tá joia? Vou aqui caminhar em baixíssimos, ó. Venho aqui, eu pego as 2 laçadinhas, baixíssimo, baixíssimo, e venho para dentro dessa argola aqui e faço um baixíssimo. Aqui eu subo 3 correntinhas, que equivalem a um ponto alto. Laçada na minha agulha, e dessa vez eu vou fazer um ponto, que ele vai ser um ponto alongado. Pegando aqui na minha argolinha, ó, eu vou pegar aqui, ó, introduzir a minha agulha nesse vão que tem aqui e colocar aqui dentro, ó, assim. Nesse momento, você traz o seu fio para frente, você pode dar uma entortadinha assim, ó, fechar assim, ó, para abrir aqui, ó, e puxar o seu fio. Ficamos aqui com 3 laçadas. Eu vou dar uma laçada e vou tirar só um, que é um ponto alto alongado. E depois eu vou continuar tirando a minha laçada, 2 e tiro 2. Pronto. Laçada na agulha, e agora eu vou fazer dentro dessas correntinhas aqui um ponto alto. Fiz um ponto alto. Ficamos aqui com um bloquinho de 3. Agora eu vou passar a fazer uma correntinha só de espaço entre um bloquinho e outro. Para mim, funcionou assim. Se você, na hora que fizer, achou que não ficou legal, você pode fazer 2 correntinhas, tá bom? Laçadinha na agulha e vou repetir o meu ponto alto. Repetir meu ponto alto. E agora, o ponto do meio do bloquinho, ele vai ser o alongado. Laçada na agulha, introduzo aqui mesmo e vou lá na frente. Trago meu fio para frente, trouxe a minha laçada, fiquei com 3. Laçada, tiro uma, laçada, tiro 2, laçada, tiro 2. Fiz meu ponto alto alongado. Laçada na agulha, abro aqui meu espaço, ainda dentro daquele conjuntinho de 2 correntinhas, eu faço um ponto alto. Pronto, fiz o meu cantinho aqui. Agora, eu vou seguir lá para o meu outro cantinho. Não tem correntinha de espaço, tá, gente? Eu faço uma correntinha só nos cantinhos. Venho aqui dentro do meu vãozinho de 2 correntinhas e faço o quê? Um ponto alto. Laçada na agulha, o meu segundo ponto do bloquinho, ele é feito alongado e pegando aqui dentro da nossa argola. Venho aqui dentro da argola, dou uma encolhida aqui no meu trabalho, trago o meu fio e aí tiro um, depois tiro 2, depois tiro 2. Laçada na agulha, dentro dessa meu cordão de correntinhas, eu faço mais um ponto alto. 3 pontos prontos, uma correntinha para dar espaço no trabalho. Laçada na agulha e repito o meu ponto alto. Para fazer meu próximo bloquinho. Laçada na agulha, venho aqui dentro outra vez e vou fazer o meu alongado. Fiz o meu alongado e aí eu preciso do meu terceiro ponto do meu quadradinho, do meu bloquinho. Faço mais um ponto alto, ficando assim, ó.
assim mesmo. Em cada cantinho a gente vai fazer a mesma coisa. Vou repetir para não ficar nenhuma dúvida. Laçada na agulha, não tem espaço, não tem correntinha de espaço. Eu venho dentro da minha argolinha, que eu fiz de 2 correntinhas, e faço um ponto alto. Segundo ponto é alongado. Venho aqui dentro, trago meu fio para frente, puxo e tiro 1, tiro 2 e tiro mais 2. Laçada na agulha, faço um ponto alto. Pronto, tenho meus 3 pontos do bloquinho, uma correntinha, laçada na agulha e volto a fazer meu um ponto. Venho aqui de novo dentro da argolinha e faço o meu ponto alto alongado. Laçada na agulha, venho aqui de novo e faço o meu ponto alto. Já fiz o meu outro cantinho, ok? Laçada na agulha, venho de novo aqui dentro e vou seguir fazendo os meus bloquinhos. Um sozinho, um ponto alto sozinho, vou lá, faço um alongado, que é o companheiro dele do bloquinho, e depois faço mais um. Fiz um bloquinho. Correntinha de espaço, faço um ponto alto. Agora, de novo, um alongado. Opa! Pode ser que para os iniciantes fique um pouquinho meio complicadinho de fazer no início, mas, gente, no fim dá tudo certo. Bom, fizemos os nossos 4 cantos, e agora para emendar um no outro, a gente não tem correntinha de espaço aqui. Então, eu venho aqui na terceira correntinha e fecho com baixíssima, ficando assim o nosso miolinho. Eu vou para a terceira carreira. Se você está diminuindo o seu square, você pode fazer só 2 nessa cor. Eu vou para minha terceira carreira, que para mim eu vou precisar. Então, eu vou andar de novo, mais uma vez, até lá dentro da minha correntinha e subir 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. E aí a gente vai fazer a mesma coisa. Cada canto é a mesma coisa, laçada na agulha. E dessa vez eu não venho dentro da argola, eu venho na carreira de baixo. Tá vendo aqui, ó? Nós estamos aqui. Eu venho nessa carreira aqui de baixo. Venho aqui, introduzo a minha agulha aqui e faço meu ponto alto alongado. Laçada na agulha mais uma vez, e aí dentro daquele espaço de correntinha, eu faço mais um ponto alto. Fiz aqui o meu primeiro quadradinho, não é? Correntinha, laçada na agulha, vou fazer de novo a mesma coisa, um bloquinho, um ponto alto, venho aqui dentro do meu espaço, faço mais uma vez um ponto alto alongado. E agora, laçada na agulha, posso ajeitar aqui bonitinho, procurar aqui o meu espaço, aqui atrás, e fazer um ponto alto. Fiz o meu cantinho de novo. Porém, agora a gente tem um espaço aqui, ó, entre um cantinho e outro, ó. Esses aqui são os meus cantinhos, ó, um quadradinho aqui, um quadradinho aqui. Entre esse quadradinho e esse aqui, nossa, esse aqui deu um espaço danado, né? Entre esse quadradinho e esse, eu tenho um espaço aqui, ó. Nesse espaço eu vou fazer também um quadrado. E vai ser assim, ó, laçada na agulha, venho aqui dentro, faço um ponto alto. Sempre que o meu ponto, se eu fizer um quadradinho, o meu ponto do meio é o alongado. Laçada na agulha, e agora aqui, ó, nesse centro, eu tenho 3 pontos altos. Eu vou pegar no do meio. No do meio, assim, ó, atrás dele, ó, entro aqui pela frente, vou por trás e vou fazer aqui, ó, o meu ponto alto alongado em relevo, assim. E aí eu faço uma laçada no meu bloquinho, tem 3 pontos. Aqui dentro também eu preciso de fazer mais um ponto. Fiquei assim. Sem correntinha de espaço, eu vou vir para dentro do meu espaço de correntinha que eu tenho aqui. Um ponto alto, laçada na agulha, dentro aqui do espaço, vou fazer um alongado. Meu quadradinho, preciso de 3 pontos. Abro aqui para procurar onde faço, venho aqui e faço um ponto alto. Fiz o meu quadradinho do canto,
tenho uma correntinha de espaço e vou fazer meu outro quadradinho, meu outro bloquinho, né? Não é quadradinho, não. Fiz um ponto alto, venho aqui de novo e faço um ponto alto alongado. Laçada na agulha, venho aqui abrindo o meu espaço, procurando lugar para eu fazer mais um ponto alto. Fiz de novo mais um canto. Ok? Então, agora a gente tem esse espacinho aqui, não tem? Laçada na agulha, um ponto alto. Vamos fazer um alongado em relevo. Aqui, ó, pegando esse do meio e vou fazer aqui ele alongado. Volto lá no meu buraquinho e faço mais um ponto. E agora, de novo, venho aqui no meu cantinho. Um ponto alto, venho aqui dentro e faço o meu alongado. E vou de novo para o meu ponto alto. Uma correntinha de espaço, porque nós estamos no nosso cantinho. Um ponto alto, repito, meu alongado de novo. E vou fazer outra vez um ponto alto. Opa. Fiz o meu cantinho. Sem correntinha de espaço, venho naquele meu do meio aqui. Um ponto alto. Venho aqui também no meu meio e faço um aqui em relevo, alongado. Volto no meu espaço e faço mais um ponto. E repito o meu ponto do canto. Um ponto alto, um alongado. Um ponto alto, uma correntinha, mais um ponto alto, um alongado. Tá vendo como que eu dobro para me facilitar? E mais um ponto alto. Pronto. Agora, a gente tem aqui, ó, um espaço aqui. A gente andou aqui com pontos baixíssimos, mas a gente tem um ponto alto aqui, ó. A gente tem um espaço aqui, ó. Lembra dos nossos três aqui? Então, a gente tem que fazer mais um bloquinho aqui, ó. Vou fazer mais um bloquinho aqui. Venho com o relevo alongado e vou aqui repetir mais um. Pronto. Fiz o meu quadradinho. No meu caso aqui, eu já fiz 3 carreiras, agora eu vou trocar de linha. Vou vir aqui na minha terceira correntinha. Vou fazer, prender ele com baixíssimo. E eu vou aqui, ó, dar mais uma caminhada com baixíssimo, puxar e cortar o meu fio. Ó, assim. Não, Ju, eu vou continuar, tô fazendo de uma cor só. Não tem problema. Você continua caminhando e vem aqui para esse cantinho, ok? Eu vou trocar o meu fio. Peraí. Bom, fio trocado e eu peguei agora o macadâmia, não é isso? Não, chantilly, perdão. Peguei o chantilly, vou fazer o meu nó corrediço e vou começar aqui num canto desse aqui aleatório. Eu dou uma laçada na minha agulha assim, ó, e entro aqui no meu cantinho fazendo o quê? Um ponto alto. Que a gente tem que começar com ponto alto mesmo, fiz um ponto alto. Laçada na agulha, eu faço o quê? Venho aqui dentro do meu vãozinho e faço um ponto alto alongado. Laçada na agulha, venho aqui dentro e faço um ponto alto. Tô fazendo o meu cantinho, igualzinho eu tava fazendo das outras vezes. Uma correntinha e faço de novo o meu cantinho. Um ponto alto, venho com o meu alongado aqui embaixo, dobro aqui, ó, meu trabalho e faço o alongado. Abro o meu espaço aqui e faço mais um ponto alto, fazendo de novo o meu cantinho e deixando o meu relevo.
Agora nós vamos fazer o seguinte, olha aqui, a gente não tem mais um cantinho só, um espacinho só, a gente tem dois. Então, nesses dois, a gente precisa fazer os nossos quadradinhos. Laçada na agulha, venho dentro do meu quadradinho e faço o meu primeiro ponto alto. E o próximo, Ju? Ele é em relevo. Laçada na agulha e a gente não precisa mais procurar o ponto, porque ele tá aqui, ó. Ele já está em relevo e ele já tá alongado grandão aqui, ó. Então, você vai vir aqui nesse de baixo, colocar por trás dele, vira de ladinho assim para facilitar e faz um alongado para chegar até lá em cima. Pronto. Laçada na agulha, vem aqui atrás, dentro do nosso vãozinho e faz mais um ponto. Fizemos. Vamos de novo para o próximo espacinho. Um ponto alto. Laçada na agulha, o nosso relevo tá aqui, ó. Então, é nele que eu tenho que pegar. Vou pegar ele aqui, ó. Peguei ele aqui e vou fazer ele alongado. E repito o processo aqui de mais um, ficando assim. Agora a gente vai para o nosso cantinho. O nosso canto a gente já está mais do que sabendo, né? É um ponto alto, venho aqui, ó, um alongado, opa, um ponto alto e uma correntinha. E repito o mesmo ponto. Esse aqui a gente já fez bastante, então acho que vocês já estão sabendo, né? Depois do alongado eu faço mais um ponto, porque eu preciso aqui de 3 pontos no bloquinho, tá? Sem nenhuma correntinha de espaço, laçada na agulha, eu tenho 2 espacinhos aqui. Vamos de novo repetir os nossos bloquinhos. Venho aqui, pego o meu ponto que já está em relevo e faço ele alongado em relevo e repito mais um ponto alto. De novo para o próximo bloco. Venho aqui, ó, eu encontrei ele aqui, ó. Gente, não é esse aqui, né? Ó, esse aqui a gente não faz, não. Esse aqui é na carreira de cima. A gente pega esse aqui de baixo, ó. Peguei no de baixo. Ele vai ficar bem na direção. Fechei e fiz aqui. Vamos de novo aqui pro nosso cantinho. Esse fio aqui depois eu arremato. Deixo ele para cá, venho aqui dentro e faço o nosso canto. Vou fazer esse canto mais rápido, porque a gente já sabe fazer o canto. Bom, fizemos o nosso canto. Vamos aqui para os nossos espacinhos. Um ponto alto, venho no ponto que está alongado aqui, pego ele em relevo e faço meu bloquinho com 3 pontos. De novo, fazer o mesmo processo. Gente, agora esse square é só repetição. Ele não tem mais nenhum truquezinho. É só repetição. Fiz meus 2 quadradinhos aqui e agora eu vou fazer o meu cantinho. Tô deixando, tô repetindo para ninguém se perder, tá, gente? Ó, vou deixar mais uma vez eu fazendo aqui, ó. E venho de novo. Agora a gente vai para o próximo bloquinho de novo. Ó. Pronto. E agora a gente vem para os nossos espacinhos fazer o nosso bloquinho e pegando aqui no relevo. Ó, é bem gostosinho de fazer esses squares, tá, gente? É bem gostosinho. Vocês acham que vocês vão gostar. Principalmente se não tiver que trocar de fio, né? Mas acho que o mais bonito é a troca de fios, né? Ó. Pronto. Fiz
essa nossa quarta carreira. O que a gente faz aqui agora? A gente fecha com baixíssimo. Ó, venho aqui, fecho com baixíssimo. E vou caminhar em baixíssimos até aqui o nosso cantinho. E agora, Ju? Fazer a mesma coisa, gente. Sobe 3 correntinhas, faz o nosso ponto alongado aqui, ó. Faz o nosso outro ponto alto. Uma correntinha. E a gente vai seguir fazendo os nossos pontos do mesmo jeito. Cada cantinho é igual ao outro. Não tem nenhuma técnica diferente. É só isso aqui. E agora, cada vez que a gente vai aumentando o nosso square, ele vai ficando com mais cantinhos. Agora, ó, ele ficou com 1, 2 e 3. Ok? Então, em cada espacinho desse aqui, eu vou ter que fazer um bloquinho. Sem correntinha de espaço, laçada na agulha, venho dentro do meu espaço e faço um ponto alto. Vou fazer em relevo esse que está aqui na mesma direção, ó, e faço em relevo alongado. Volto lá no buraquinho e faço mais um ponto alto. E isso eu vou fazer de novo, ó. Venho aqui e faço um relevo. E de novo, a mesma coisa. Venho aqui e faço um relevo. Eu vou fazer, gente, esse meu canto. Vou fazer a minha outra carreira, que é igualzinho, porém não vou ser mais 3, eu vou fazer com 4. E volto aqui para mostrar para vocês que eu vou trocar de fio, ok? Eu acho que eu não preciso mais ficar repetindo. Isso aqui agora é repetição. Quando a gente voltar aqui, ele vai ter 1, 2, 3 e ainda esse espaço aqui, ó. Deixa eu começar aqui, ó, a fazer o meu canto aqui. Ele vai ter mais um espaço na próxima carreira. E aí a gente vai fazer o quê? 4 bloquinhos. Ó. Vou deixar aqui pela metade. Aqui a gente vai ter 1, 2, 3, 4 bloquinhos. Se a gente fizer o bloquinho aqui, ó, a gente vai ter aqui, ó, esse ponto aqui em relevo. Quando eu fizer aqui, eu tenho esse. Quando eu fizer aqui, eu tenho esse, ó. Quando eu fizer aqui, eu tenho esse. Entenderam? Eu vou dar a volta e volto aqui na próxima carreira. É melhor. Olha só, gente. Olha só o que aconteceu com a minha unha. Esquece minha unha. Vamos lá. Então, eu cheguei aqui, eu vou repetir para o pessoal, né, não ficar na dúvida. Venho aqui na terceira correntinha, faço um baixíssimo, caminho até lá, aquele nosso espacinho de uma correntinha. Cheguei aqui, subo 3 correntinhas, laçada na agulha, venho aqui, faço o meu ponto alongado. Nosso bloquinho tem 3 pontos, então eu faço mais um ponto alto. Opa. Eita. Pronto. Fiz uma correntinha, porque nós estamos no cantinho e a gente vai fazer de novo o mesmo processo de canto que a gente tá fazendo desde lá do início. Eu já tô aqui no outro dia, gente, já gravando essa parte pra vocês. Eu gosto de deixar bem frisadinho pra não ter dúvida. Peraí, deixa eu puxar meu fio. Ó. Vamos lá, e a gente vai fazer mais um ponto. Então, eu só quero repetir pra vocês essa parte aqui. Ó, sem correntinha de espaço, a gente vem nesse espacinho que temos aqui. E agora, a gente já está, ó, e pegar aqui, como a gente estava fazendo. Mais uma vez, mais um ponto do quadradinho. Sem correntinha de espaço, temos mais um espaço. E é isso, ó. Cada vez que a gente voltar para a próxima carreira, vai ter um quadradinho a mais aqui, nessa parte aqui. Nossa! Ó, eu tinha feito 1, 2, 3, e agora eu vou fazer os 4 que eu tinha falado. Ó.
aqui, ó, fazer. E vou fazer mais um que tá aqui, ó, tá? Então, ó, tá aqui o nosso ponto e a gente faz... E faz aqui o último ponto do quadradinho. Ficando, então, com 1, 2, 3 e 4. E aí, agora, a gente vai pro nosso canto. Fazendo de novo a mesma coisa. Vou fazer essa parte e já volto com a outra cor para mostrar para vocês como que fica, tá? Mas só isso, porque no mais é a mesma coisa a sequência. Vocês vão fazer aí o tamanho do square que vocês acharem que precisam para o tamanho do quadril de vocês. E é isso, gente. Não tem muito segredo. Eu vou vir aqui agora mostrar a outra cor. Depois venho, volto para mostrar o square pronto e como a gente vai unir os squares, tá? Ó. E aí, o nosso canto. Vou terminar essa parte e já volto com a outra cor, tá? É rapidinho. De um vídeo pro outro. Bom, então chegamos aqui, fiz minhas 3 carreiras, que é o que eu estou fazendo, né? Se você estiver fazendo 2, ou você estiver fazendo mais também, ó. A gente vem aqui e corta. Assim. Terminamos, então, essa parte. E agora a gente vai pegar a nossa cor telha. Isso? Não, não é telha não, gente, tijolo. A cabeça da pessoa. Ai, ai. Telha, tijolo, é mas a mesma coisa, não é? Não, mas a cor é tijolo, tá, gente? Tô brincando. Ó, laçada, ó. Peguei aqui, fiz o meu nó corrediço, dou uma laçada na agulha e venho aqui no cantinho e faço o meu ponto alto, normal. Venho aqui no cantinho, introduzo a agulha, faço o meu ponto alto alongado do mesmo jeito e outro ponto alto. Uma correntinha, e aí a gente tá fazendo o nosso cantinho. Eu só queria mostrar mais uma vez como que a gente faz para trocar a cor. E, gente, eu vou fazer aqui 3 carreiras e depois eu vou fazer a carreira com a cor castor. Aqui agora a gente vai fazer 5 bloquinhos, que antes no de baixo eu fiz 4, não foi? Ou peraí, deixa eu lembrar, porque eu não contei. Então, hoje a gente vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, exatamente. Nós vamos fazer 5 bloquinhos. E, ó, o tex dessa daqui é maior do que esse, porém aqui a gente usou 2 fios. Ele é um pouquinho mais fino do que aqui, tá? Mas no final das contas, vocês vão ver que não vai dar muita diferença não, tá? O bom seria que você usasse o mesmo tex, tá? No meu caso aqui eu não tinha, então eu peguei e resolvi usar assim, tá? Então, vou fazer aqui o meu square e já volto para a gente poder uni-los, ok? Essa saia, ela parece complicada, mas não é. Ela é muito fácil, muito simples de fazer. Bom, fiz aqui o meu squarezinho, aquele que eu mostrei para você. Gente, ele fica meio assim, aí você vem aqui, ó, e ajeita ele bonitinho para ele ficar quadradinho, porque a gente quer square é quadrado. Então, aqui, ó, ele vai ficar quadradinho. Fiz as minhas 3... Gente, teve um que eu fiz 4 carreiras aqui, eu confundi. Quando chegou aqui, deu errado. Tive que desfazer essas coisas que acontecem na vida da gente. Bom, volto aqui com os meus 3 que eu tenho. Se você aí também achar quiser fazer o mesmo square que eu e quiser usar somente 3, dá também, ó. Você vai ficar com um aqui no seu traseiro e 2 aqui. Entendeu? Deixa eu ver quanto tá medindo aqui para você saber. Ó. Nossa, tem um pedaço de fio aqui. Ó, vou esticar ele bonitinho. 90 centímetros. Então, se você tem 90 centímetros de quadril, você pode usar os mesmos squares que eu e fazer com 3. Lembrando que a gente precisa ter essa emenda aqui na frente, tá? Porque a gente vai fazer essa abertura, vai fazer uma abertura na frente. Então,
Para mim, eu ainda nem arrematei isso aqui, eu preciso de 4, que o quadril da Juju aqui é meio grandinho, então a gente... Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar frente do meu square com a frente do meu square. Ah, peraí. Já estava desfazendo tudo aqui, ó. Ô, Senhor. Deixa eu vir aqui fazer de novo, porque eu desfiz. Esse daqui que eu tô usando é a cor Castor, lembra? Linda. Então, ó. E aí, agora eu venho aqui e faço baixíssimo e caminho com baixíssimo até o cantinho. Vou deixar aqui essa laçadinha. Vou colocar, ó, a frente do meu square com a frente do meu square. Aqui tem que fazer remate. Com frente. Frente com frente. Ou seja, a gente vai trabalhar pelo avesso, tá? No caso aqui, eu vou colocar daqui para baixo. Peraí, deixa eu ver se aqui vai ficar melhor. Eu sempre me confundo, gente. Para eu poder ficar melhor de eu puxar assim. Ó, peraí. Ó, tá aqui as costas, frente com frente, assim. Não vamos esquecer, a gente vai colocar o que a gente acabou de fazer na mesa e esse aqui por cima. Pronto, aí vai ficar mais fácil da gente não se perder. Eu vou vir aqui, ó, na minha correntinha que eu tenho aqui e vou colocar aqui a minha agulha. Vou pegar 2 laçadinhas aqui, porque a correntinha ela costuma soltar. E vou puxar essa minha laçadinha aqui para dentro. Pronto, puxei. Vou vir aqui, ó, no próximo ponto, pegar nessa laçada dessa laçada daqui, ó, não a do lado de dentro, essa de fora, e pegar a laçada de fora do próximo ponto lá, que é aquele, ó, aqui a gente tá correntinha, a gente vai pegar aqui no próximo ponto, de fora, e fechar com baixíssimo. Tente não fazer um baixíssimo apertado, por quê? Para não ficar repuxando. Então, a gente vai no próximo aqui, pega a laçada de fora, com a laçada de fora lá do outro lado, e fecho. Vou fazer isso até chegar do outro lado. Por que que eu falei com vocês que eu fiz 4 no início ali, depois eu vi que deu errado? Só consegui ver na hora que eu terminei. Porque eu comecei a fazer esse fechamento aqui, faltou. Sobrou ponto de um lado e faltou do outro. Eu falei, opa, peraí. E aí eu vi que tinha ficado mais quantidade. Eu tive que desfazer o square todo, sendo que eu tinha errado no início. Essas coisas, né, gente, que acontecem na vida da gente. A gente não presta atenção, tá ansiosa para terminar o negócio e é assim mesmo. Vou continuar aqui pegando de fora daqui com o de fora de lá e fazendo os meus baixíssimos, ó. Isso aqui a gente vai fazendo até lá do outro lado. Eu vou chegar ali do outro lado e já volto, tá? A gente vai fazendo assim. Já mostro para vocês como que vai ficar. Chegamos aqui, a gente vai chegar aqui, ó, na nossa correntinha de novo, correntinha daqui com a correntinha de lá. E fechamos. E nesse momento aqui, você vai cortar o seu fio. A gente não tem outros prontos, então a gente vai fazendo assim mesmo. Ó, deixei aqui e vou arrematar o meu fio. Tenho aqui, vou mostrar, na parte de trás fica assim, e na parte da frente a gente fica assim. Olha que lindinho que fica esse detalhe. Então, agora, gente, eu vou fazer o quê? Colocar assim e vou fazer aqui também. Ou seja, eu já tenho aqui o meu quadril. E agora é só descer fazendo os meus squares e emendando eles. Tá? No caso do outro, eu vou emendar aqui, aí depois eu venho emendando aqui e aqui, e assim eu vou fazendo até chegar no comprimento que eu desejo. E também a fenda que eu quero fazer. Então, eu vou fazer a minha saia, vou colocando os meus squares. Eu acredito que eu vou gastar 12 squares. Acho que vai ser só 3 carreiras. Não sei ainda, eu preciso terminar para ver. Então, assim, eu vou fazer aqui, vou ver se vai ficar legal. Volto para mostrar para vocês, ó, fiz aqui, até aqui é onde eu fiz a minha fenda, parará, entendeu? E depois eu volto para a gente fazer a parte do cos, como eu vou fazer, que eu ainda não decidi também. Mas, então é isso, gente. Vou continuar emendando os meus squares aqui e volto. Ok? Combinadinho para você, é rapidinho, é de um vídeo para o outro.
Olha só, gente, trouxe aqui para mostrar para vocês que eu estou no meu 8º square, ó. E aqui a gente chegou no momento em que tá grande, né, gente? É um quadril, né? Então, a gente chegou no momento em que a gente não faz mais só... Eu não mostrei isso pra vocês, mas eu falei, né, que a gente faria aqui. Agora, a gente vai emendar daqui até do outro lado. Então, é aquele mesmo esqueminha que eu falei com vocês. A gente vai colocar ah, meu Deus, até desfiz aqui, peraí. Peraí, gente, deixa eu só terminar isso aqui de volta. Bom, então aqui eu fiz Vou aqui levar até do outro lado, até chegar aqui no meio, igual a gente já fez já no outro. Pronto. Aí, eu vou colocar frente com a frente. O que que a gente tem que pensar? Que, ó, frente com frente, eu vou vir fazendo aqui pelo avesso, depois vou vir fazendo aqui pelo avesso, e depois venho aqui pelo avesso. Então, é simples. Eu vou chegar, eu não tinha ensinado ainda vocês girarem isso aqui, então, eu vou aqui explicar a vocês. Vai chegar aqui na ponta, pegar na pontinha de cá, a gente traz o nosso fio. Pronto. E aí, continua pegando as laçadinhas dos fios aqui, ó. Peguei aqui. Isso aqui a gente já tinha feito, né? Então, tá. O que eu quero mostrar pra vocês é que a gente vai pegar agora e ir girando até chegar... Deixa eu ver aqui onde eu tô. Até chegar naquele cantinho. Aí, deixa eu mostrar, ó, a gente vai fazendo aqui, pegando um com o outro. O que que eu quero mostrar pra vocês? De vira e mexe, a gente tem um fiozinho que fica por aqui. Entre um e outro, se eu não conseguir fechar, às vezes eu pego aquele fio pra arrematar, ainda dou mais uma fechadinha aqui, ó, para não ficar um buraco muito grande, tá? Então, é isso que eu quero falar pra vocês. Eu vou seguir fazendo aqui, vou vir aqui e colocando o ponto com ponto, igualzinho a gente tava fazendo só de uma lateral. Mas esse aqui agora é só que a gente vai fechar 3 laterais, ok? É só isso que eu queria falar com vocês. E aí, depois disso... Eu acho que eu vou pegar pra fazer o cos com vocês. Por quê? Eu já expliquei isso pra vocês. A saia, a gente tem aquela parte que cede. Então, eu quero ver a altura que vai ficar essa saia, pegar o cos dela pra gente poder ver o quanto a gente precisa descer. Na minha cabeça, seriam só 12 squares, mas eu tô achando que vai ser 16 squares. E eu quero uma fenda bem grande. Então, eu quero ver tudo isso aqui ainda, mas eu já volto pra falar com vocês. Eu só queria deixar esse adendo aqui, tá? Gente, é o seguinte, terminei aqui esses 4 squares na frente, tanto em cima quanto embaixo, 8 squares. E aí, o que que eu vou fazer? Eu quero fazer a parte de cima aqui da minha saia, pra quê? Pra que eu consiga deixar ela num manequim, pra ela ir esticando, pra eu ver a altura, pra eu ver o que que eu posso fazer, porque de repente se eu colocar, olha só, eu vou falando isso com vocês, porque se eu colocar 8 squares, será que vai ficar uma altura boa? Será que vai ficar arrastando no chão? Não sei. Então, o que que eu posso fazer? Eu vou colocar aqui uma barrinha com um elástico, por enquanto, para eu ver se eu consigo colocar 16 squares, porque é a minha intenção. Ai, não, para você aí, deu os 16, mas ficou meio curta, você pode ir aumentando aqui na barra. Eu queria uma barra larga, mas eu não sei se eu vou conseguir fazer, porque eu tô achando que para minha altura não vai dar. Ou então, eu deixo só a quantidade de 12 squares e faço alguma barra aqui e alguma barra algum cos aqui, uma barra diferente. Não sei ainda, gente, eu tô falando isso com vocês, mas vocês já devem ter visto a foto, então vocês já sabem como que ficou. Eu só vou... Então, primeiro, eu vou fazer só essa parte de cima aqui. Eu encontrei, hoje é dia 1º de maio, hoje é feriado, eu encontrei um elástico aqui, meu, só que esse elástico aqui, ele é muito... parece que ele é fraquinho. Então, eu vou fazer como se ele fosse um lastex e vou dobrar ele 2 vezes. Pra mim, 70 centímetros em volta da minha cintura deu. Então, eu vou colocar 1,40 m, 1,70 m não, 80 centímetros. É isso? Foi mais ou menos 80 centímetros que deram. Deixa eu ver mais ou menos isso aqui. Então, eu vou colocar 1,60 m. Foi 80 centímetros que deu. Então, eu vou colocar 1,60 m aqui. Eita, que eu derrubei o negócio.
Vou colocar 1,60, vou dar um nó e já volto pra gente poder colocar esse lastex, ó. Não vou esticar ele não, tá, gente? Eu só vou medir e já volto, peraí. Olha só. Fiz lá, medi o negócio, venho aqui e vou fazer um nó. Esse meu elástico, ele é meio grossinho, é preto, vocês estão vendo? Se o meu negócio não ficar bom, depois eu desmancho, porque aquilo que eu falei, é feriado aqui, eu não vou conseguir encontrar alguma coisa agora. Então, eu sou ansiosa, quero gravar e quero ver como que vai ficar. E aí, eu vou aqui, ó, dobrar ele e vou colocar ele aqui fazendo o meu cos da minha saia. Esse lado aqui ainda não tá arrematado, olha, tá vendo? Então, eu vou fazer aqui. Para isso, eu acho que eu vou diminuir um pouco a minha agulha. A gente tá usando a agulha número 6. Eu acho que eu vou pegar a minha agulha número 5 para fazer isso, tá? Então, eita, bati aí. Vamos pegar a minha agulha número 5 e eu vou fazer na cor marrom mesmo, que é a mais predominante aqui. Deixa eu pegar meu fio. Vou fazer o meu nó corrediço. Para quem não sabe ainda como que a gente coloca o lastex ou o elástico, o que quer que seja, eu vou pegar aqui na lateral da saia. E vou fazer o seguinte. Vou vir aqui, ó, entre um ponto e outro, que tá aqui. Ah, não, esse aqui é aqui, o meio daqui com o meio daqui. Eu vou pegar aqui no meio. Pronto, peguei aqui nesse meio aqui, que depois eu posso, ó, e vou abraçar. Peraí, lasqueira. Vou vir aqui e vou abraçar o meu fio assim, tá? E aqui eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto da carreira de base. Assim mesmo. Olha só, o elastex, o elástico preto, vocês estão vendo? Tá aparecendo. Não é o que eu quero. Então, depois, amanhã, né, eu provavelmente vou comprar um elástico na cor marrom e vou colocar aqui, tá? Então, eu só vou deixar esse aqui agora para eu poder continuar fazendo a minha saia, porque ainda tá cedo, ainda dá para eu fazer minha saia, mas eu mostro depois para vocês como que eu fiz, tá? De qualquer forma, como que eu fiz, assim, o que eu fiz, né? Mas, de qualquer forma, vocês já sabem como colocar. Se o elástico for fraquinho, assim, que nem o meu, vocês coloquem 2 vezes, tá? E a gente pode fazer isso por várias carreiras, que é a minha intenção. Fazer uma faixa larga, mas é aquilo que eu falei. Primeiro eu preciso saber a altura da minha saia para eu saber se eu posso ou não colocar mais elásticos aqui. Então, eu vou fazer só essa primeira carreirinha aqui, ó, e deixar aqui para eu poder ver como que vai ficar, tá? Eu vou dar a volta todinha e já volto aqui para mostrar para vocês. Gente, já vou explicar aqui, porque assim, a saia tá um bocadinho mais pesada, né? E olha só que bonito que fica. Ele tá... Nossa, aqui ficou feio. Ah, pronto. Deu uma esticada. Então, eu fiz uma carreira, eu vou para uma segunda carreira aqui, porque é aquilo que eu falei, o meu elástico, ele é muito fraquinho. Nossa, cadê meu elástico, gente? Tava no meu colo. Fiz mais um, ele é muito fraquinho, muito mesmo. Então, assim, eu vou fazer mais uma aqui, mais uma carreira. Então, mas assim, dessa maneira, eu já ensino a você aí, que é iniciante, como que continua colocando quantos você quiser, tá? Fiz aqui um baixíssimo no meu primeiro ponto, e aí eu vou pegar de novo a minha argolinha aqui de elástico e fecho com um ponto baixo e sigo aqui fazendo, peraí, deixa eu fazer no mesmo, porque ficou tão feinho ali, ficou aberto, né? Ó. Ô, lasqueira. Venho aqui e faço um ponto baixo. E aí, eu vou fazendo pontos baixos e abraçando o meu elástico. Repito, eu vou comprar um roletê marrom, tá? Provavelmente eu não vou deixar esse aqui. Mas é aquilo que eu falei. Tá num feriado, eu quero continuar, então, para eu ter noção de tamanho, de altura, como que vai ficar no meu corpo, hoje eu tô fazendo esse elástico aqui,
Depois que eu tiver a saia toda pronta, eu posso desmanchar essa parte que eu fiz aqui e refazer na altura que eu puder fazer, entendeu? Mas de primeiro eu prefiro ter alguma coisa para eu já saber a altura que eu vou fazer. Pulei aqui um, ó, quando você ficar atento, para não pular, para ficar bem bonitinho. E fica legal, tá? Então, eu vou fazer aqui a minha volta e já volto. Olha só, gente, me empolguei e coloquei 3 carreiras. E não é que ficou bonitinho, até que a parte preta não apareceu, não. Eu não sei não se eu não vou deixar isso mesmo. Porque, olha, até que ficou firme. Mas eu quero maior, tá? Eu queria aqui uma largura assim. Mas eu vou deixar aqui nessas 3 carreiras mesmo, para eu poder ter noção de tamanho. Qualquer coisa, depois eu continuo. Cheguei aqui, eu vou cortar o meu fio. Quero mostrar isso aqui para os iniciantes. Vou pegar uma... Ih, vai passar um carro de som, gente. Vou pegar aqui, ó, a minha agulha. Peraí que vai passar um carro. Bom, tá mais longe agora. Aí eu venho aqui, gente, ó, imito aqui essa laçadinha daqui de cima e arremato meu fio, tá? Vai ficar assim, bem bonitinha a nossa saia. Vou trazer o meu fio mais pra cá e vou arrematar meu fio. Então, o cos, por enquanto, tá assim, tá? Agora é um cachorro da vizinha, não sei se vocês estão escutando aí. Mas é isso. Por enquanto vai ficar assim. Até eu decidir o tamanho certinho e tudo. E se eu posso colocar ou não mais quantidade de fio aqui, tá? Então, vai ficar assim o nosso cos, tá? Eu tô falando sério, que eu tô achando que eu vou bem deixar. Porque, olha só, o preto ficou escondidinho aqui, não ficou feio. E eu acho que vai ficar legal em mim. Já que eu tô usando dois, ficou grossinho. Gente, eu acho que eu gostei. Mas é isso, eu vou experimentar agora, vou ver a altura certinha que tá. Aqui, deixa eu colocar pra vocês verem mais ou menos quanto que tá. Porque, assim, tem o meu quadril, né? Que vai encher isso aqui. Eu quero muito o quê? Eu quero fazer a fenda na frente, né? Isso eu tô aqui dividindo com vocês, mas vocês já devem saber o que eu fiz, porque vocês já viram a foto. Ó, do cos até aqui embaixo... Deixa eu ajeitar certinho. Ficou com quase 60 centímetros, mais ou menos, ó. Tá? Porque ainda vai ceder assim. Então, ficou mais ou menos 60 centímetros. Vamos ver se eu vou conseguir fazer o que eu quero. Se eu não conseguir, eu tiro... Outra coisa que vocês podem fazer é diminuir... como eu quero uma fenda grande, você pode parar aqui pela metade, né? Abrir esse pedaço aqui e deixar um pedaço daqui. Eu mostro pra vocês no final. Vou fazer o resto dos meus squares, vou ver a altura da minha saia e volto para os acabamentos. Ok? Olha só, gente, já terminei aqui todos os meus squares. Eles foram 12 mesmo, tá? Ainda tem que fazer uns arremates aqui. Aí é o seguinte, eu desmanchei aqui a metade aqui, mais da metade um pouquinho do square, pra eu poder ver a altura que eu quero esse rasgo aqui, tá? Mas aí você vai ver aí os de vocês, a gente já vai fazer os acabamentos. O que eu vim aqui falar com vocês? Sobre o elástico que eu coloquei aqui. Aquele elástico não adiantou, gente. Eu acho que eu já tinha falado, né, que é um elástico que era pra usar em máscara. Então, assim, ele é muito ruinzinho, ele não segurou. Aí eu comprei o roletê, vou mostrar aqui pra vocês o que é o elástico roletê, ó. Na cor marrom, comprei. E vou colocar aqui. Já volto pra dizer pra vocês quantas carreiras eu fiz. Se eu vou colocar ele dobrado ou não. Eu tô achando que eu não vou colocar ele dobrado, vou colocar ele só de uma vez mesmo. Então, eu posso fazer aqui várias carreiras porque eu quero ela larga. Mas eu volto pra dizer, olha, fiz tantas carreiras, sendo que eu já expliquei vocês como que faz, né? Então, vou fazer aqui as minhas carreiras pra eu decidir a altura ali do rasgo também e pra gente fazer os acabamentos, ok? Gente, olha só, fiz 6 carreiras, olha que bonita que ficou. Eu quero até mostrar uma coisa pra vocês sabem que comigo não tem esse negócio de esconder as coisas não, né? Ó, na parte que, aqui, ó, vai aparecer um pouquinho, porque eu tava sem, oh meu Deus, sem linha, na cor azul. Ih, gente, meu Deus, na cor marrom. Aí eu fiz com essa cor aqui, quer dizer, ficou aparecendo. Por que eu tô mostrando isso pra vocês? Porque isso aqui depois se esconde, mas não é isso não. É que eu vi uma técnica onde a pessoa falava, a artesã falava pra gente poder grudar com uma cola de artesanato e tudo, eu peguei e grudei. Mas, pra mim solta, entendeu? Então, pra mim não compensa. Então, como que eu faço? Eu coloco uma com a outra aqui, realmente eu venho com a agulha, é um saco, acabei com o meu dedo, venho com a agulha, venho fincando, venho enrolando, venho fazendo vários nós.
só assim pra mim dá certo e eu me sinto segura, tá, gente? Então, pra você ficar sabendo aí como foi que eu fiz. Eu fiz, por enquanto, 6 carreiras. Vou deixar assim, não sei, porque tá me incomodando só ter que ficar costurando o fio. Aí eu já acabei com a minha unha, já acabei com meus dedos, mas deixei assim. Pode ser que eu faça maior, não sei. Fica a seu critério aí também. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer os arremates desses fios aqui e vou vir pra gente fazer o arremate aqui da nossa fenda, de tudo, bonitinho, tá? Os acabamentos, arremate não. Acabamentos. Já vou e já volto. Peraí, de um vídeo pro outro. Gente, olha só. Já fiz os acabamentos, acho que nem todos, que acabei de achar mais um fio aqui. Mas já fiz os acabamentos. E aqui, pra mim, eu coloquei na metade do square. Eu acho que tá na metade, porque eu tenho... Coloquei mais ou menos na metade aqui. Eita, esse aqui ficou pra fora. Então, mas você vai medir aí o tamanho da fenda que você quer, tá? Eu já deixei esse fio que tava aqui, já emendei. Eu emendei assim mesmo, gente, ó, um nozinho, tá? E eu já emendei pra gente começar a fazer aqui as nossas acabamentos. Esses squares aqui da ponta, ó, eles não estão esticados, né? Eu não coloquei no negócio para esticar eles. Então, você pode ir esticando eles. Os acabamentos daqui, com esses fios aqui, eu não fiz, deixei porque eu vou passando agora no ponto baixo. Eu vou começar aqui, vou pegar a minha agulha menor, a agulha número 5. Vou pegar meu fio e vou passar pontos baixos em volta dos pontos. Ó, cada ponto aqui eu vou fazer um ponto baixo. Fiz uma correntinha e vou fazer um ponto baixo. E vou dar uma volta por toda ela, ó. Pontos baixos. O meu ponto, ele é muito larguinho, né? Então, eu preferi usar aqui a agulha número 5 pra gente poder deixando a peça aqui nessa parte aqui mais retinha, mais certinha. Então, ó, eu vou passar aqui e vou fazendo pontos baixos. Vou chegar até aqui, ó, nessa pontinha aqui do square e já volto, tá? Eu já vou chegar aqui e já tô voltando. Vou dar... aqui, deixa eu passar aqui pra vocês verem também como que a gente vai fazer. Esse barulho deve ser do meu... vocês podem estar escutando um barulho aí, gente, é de ventilador. Ó, o nó ficou ali, ó, escondido, tá? Fiz o nó ali e aí aqui, ó, eu posso fazer um ponto aqui. Aqui entre um e o outro também dá pra fazer um ponto baixo. E aqui, chegando aqui, um ponto, ó. E aí, a gente vai fazendo os pontos pra ficar certinho. Ó. Assim mesmo. Vou fazer até chegar naquela ponta ali e já volto, ó. Nas emendas, vocês vão colocando aqui onde vocês acham que ideia que fique legal, tá? Vou chegar até na ponta e já volto. Vim chegando aqui, ó, na nossa ponta. Aqui é onde tá essa correntinha, eu vou fazer aqui, ó, um ponto baixo, uma correntinha e outro ponto baixo. Fazendo aqui o nosso cantinho. E vou seguir fazendo pontos baixos em cada ponto alto da base. Assim, tá? Então, o cantinho vai ficar assim. Vou seguir fazendo isso aqui por toda a volta. Essa parte, vamos pegar na parte de trás toda da saia. Depois a gente vai voltar aqui nesse cantinho aqui e subir até chegar aqui na nossa fenda, tá? Vou chegar aqui e já volto. Ó, chegamos aqui, fiz em toda parte os pontos baixos e eu ainda quero deixar isso aqui mais retinho, não quero, sabe? Então, olha só, fiz aqui, eu vou passar pro lado de cá, onde a gente começou, e vou fazer um baixíssimo. E vou seguir fazendo baixíssimos por todos os pontos baixos que eu fiz, todos. Ainda quero deixar isso aqui bem certinho, sabe? Bem retinho. Então, eu ainda vou passar baixíssimos aqui para fazer um acabamento nessa peça assim. Então, gente, vamos de baixíssimo até a gente chegar aqui de novo, tá? Então, vai fazendo o seu aí que eu vou fazendo o meu aqui. Vai ficando assim, ó. Eu acho que fica bonito o acabamento, tá vendo?
Ó, chegamos aqui, a gente vai simplesmente cortar o fio e vai fazer o arremate. Vou mostrar como que eu faço meu arremate pra vocês. Ó, eu vou vir aqui aonde a gente fez aquele ponto baixíssimo e já vou fazer um aqui imitando, fechando aqui a nossa fenda e fazendo o arremate. Essa saia, gente, já está pronta. Eu não vou fazer mais nada nela, a não ser colocar a minha etiqueta AP Mundo Laser, que eu vou deixar aí, ó, aqui. AP Mundo Laser para você que se interessar em comprar a etiqueta e deixar personalizada a sua peça. Tá aí, telefone, WhatsApp, vocês podem falar com o Eduardo, que ele vai atender vocês com muita educação, como todo mundo fala. Nossa, como ele é educado! Então, eu vou colocar aqui a minha etiquetinha, vou mostrar pra vocês. Eu não sei se eu vou colocar... Eu tenho aqui a douradinha de aço escovado, mas eu acho que eu vou colocar uma caramelo. Não é essa. Eu gosto muito de colocar uma caramelo, que eu ainda não tenho aqui. Essa aqui não é aço escovado, essa daqui é tipo uma plaquinha, tá vendo? E provavelmente eu devo colocar aqui assim, mas não vou fazer dourado. Eu vou colocar uma caramelo e vou pedir para fazer um buraquinho de um lado e de outro para eu poder costurar aqui. Aí, aqui no fundo, eu colo com a cola de silicone. Nossa, veio até com plástico junto. Da Teixe Piratininga. Aqui o fundo, sabe? Eu prego de um lado e do outro e no fundo eu ponho um pouquinho de cola pra gente poder deixar coladinho, tá? E no mais, é isso, minha gente. Eu ainda acho que eu vou, depois que eu experimentei, eu acho que eu ainda vou subir mais um pouquinho aqui, não sei, tô na dúvida. Mas é isso, a saia tá pronta. Olha que coisa mais linda. Muito obrigada para você que ficou aqui até agora. Vou deixar aí um vídeo meu usando a saia. E é isso. Até a próxima invenção de moda.